Página 98, tema 2. Crescimento e mudanças no corpo humano. A adolescência. Na adolescência, o corpo se prepara para amadurecer sexualmente, ou seja, ser capaz de se reproduzir e de gerar descendentes. O início e o fim da adolescência variam muito de uma pessoa para outra, mas geralmente compreendem o período que vai dos 10 aos 19 anos de idade. A puberdade é o período de transição entre a infância e a adolescência, no qual ocorre o amadurecimento dos órgãos sexuais que se tornam aptos para a produção e a liberação dos gametas. As mudanças físicas na adolescência. A adolescência é o período no qual o corpo passa por rápidas e intensas mudanças físicas. Essa fase pode ser muito difícil para alguns jovens, pois as transformações que ocorrem no corpo podem levá-los a se sentir diferentes, desajeitados ou preocupados, perguntando-se se a nova aparência é comum ou saudável. Ao compreender o que está acontecendo com o próprio corpo, o adolescente pode adquirir mais segurança e autoconfiança. É importante ter em mente que o início das mudanças não acontece para todas as pessoas na mesma idade. Com o tempo, porém, todos passarão por transformações. No início da puberdade, as meninas tendem a passar por alterações corporais mais evidentes do que os meninos. Em média, elas atingem a altura aproximada de adulto aos 17 anos, e os rapazes continuam a crescer até completar 19 anos. Essa fase de aumento acentuado da altura própria da puberdade é conhecida como estirão do crescimento. Os pelos aparecem em maior quantidade na adolescência. Crescem pelos ao redor dos órgãos sexuais externos, chamados pelos pubianos ou púbicos, e nas axilas. Nos meninos podem surgir também pelos no peito e na face, barba e bigode. Nas garotas, há o desenvolvimento das mamas e ocorre a primeira menstruação. As mamas produzem leite que será usado após a gravidez para alimentar o bebê. Na adolescência, não é raro uma mama crescer mais do que outra. Nessa fase, o corpo de muitas meninas fica com um formato mais curvilíneo e quadris mais largos. Muitos meninos também apresentam alargamento dos ombros, aumento da massa muscular e desenvolvimento do pênis e dos testículos. Além disso, a voz se modifica, tornando-se mais grave. Prestem atenção na explicação. Quando somos crianças, o corpo dos meninos e das meninas ele tem bastante semelhanças. A diferença está nos órgãos genitais, pênis e vagina. Porém, quando vai chegando a adolescência, o corpo começa a se transformar nos pensamentos, desejos e sentimentos. Já não são mais os mesmos e, é claro, estranhamos um pouco tudo isso e começa a aparecer muitas dúvidas. O que está acontecendo? O que sinto é normal? Essas mudanças externas e algumas internas, que muitas vezes nem percebemos, é devido aos hormônios. Como já vimos no livro, essas mudanças não ocorrem para todos ao mesmo tempo, na mesma idade, porém todos passarão por essas transformações. A puberdade é definida como um processo fisiológico de maturação hormonal e crescimento que torna o organismo apto a se reproduzir e coincide com a adolescência. O início da puberdade é marcado pela mudança na voz, curvas, o corpo da menina ganha contornos de mulher, a menstruação. A primeira menstruação é chamada de menarca. Temos mudanças nos meninos também. Algumas mudanças no corpo masculino, como o crescimento em altura, aumento da massa corporal, aparecimento de pelos no pubis, na face e nas axilas, desenvolvimento do tórax e dos órgãos genitais. A mudança de voz também, né? Isso tudo acontece devido aos hormônios. Página 99. Nós podemos observar nos dois gráficos aqui mudanças no corpo humano na adolescência. Então, nós podemos ver aqui o gráfico representando a idade e a altura nas meninas. Então, algumas mudanças no corpo feminino. Então, crescimento em altura, aparecimento de pelos no pubis e nas axilas, desenvolvimento das mamas, alargamento dos quadris. Então, essas alterações aqui no nosso gráfico, ela vai dos 8 aos 9 anos,
até mais ou menos os 18 anos de idade. Depois, nós vamos ver aqui no gráfico do sexo masculino algumas mudanças no corpo masculino: crescimento em altura, aumento da massa corporal, aparecimento de pelos no pubis, na face e nas axilas, desenvolvimento do tórax e dos órgãos genitais. Aqui também vai entre os 8 e 9 anos até aproximadamente 18 anos de idade. Além das mudanças físicas, os jovens passam a ter interesses e sentimentos diferentes dos que apresentavam na infância. Alguns deles são relativos à sexualidade. Ao adquirir mais consciência de si mesmos e passar a se preocupar com a opinião dos outros, muitos adolescentes podem se sentir inseguros e fragilizados, por estarem mais atentos ao que acontece fora de sua vida particular e de sua rotina. Os jovens também mudam suas perspectivas, desenvolvendo novos interesses, muitas vezes relacionados ao seu próprio futuro. Muitos jovens podem experimentar mudanças súbitas de humor nessa fase da vida. É importante ter apoio de amigos e familiares. Aprender a se relacionar com os outros é fundamental. Então, nessa fase, precisa-se de muito apoio, tanto dos amigos como da família. Como o próprio livro está dizendo, os jovens ele vai passar por diversas mudanças, principalmente por conta dos hormônios que vão começar a agir, e esse jovem, né, ou essa jovem, eles vão se sentir muito inseguros, fragilizados. Então, é muito importante conversar com a família, conversar com os amigos, porque não são só as mudanças físicas que o adolescente está passando, são as mudanças também psicológicas, né? O conhecimento do próprio corpo e de como ele funciona é muito importante para que você possa conhecer e entender o que está acontecendo com ele. Saiba também que cada adolescente se desenvolve no seu tempo, ou seja, é normal haver diferenças entre o desenvolvimento do seu corpo com o de seus amigos. As meninas, elas amadurecem psicologicamente primeiro que os rapazes. Continuando, as mudanças hormonais. As mudanças físicas da puberdade são controladas por hormônios sexuais. Nos testículos, glândulas do sistema genital masculino, ocorre a produção de testosterona. Na puberdade, esse hormônio leva ao desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários masculinos, como o aparecimento de barba e bigode e de pelos na região dos órgãos sexuais e nas axilas, além de alterações na voz. Nos ovários, glândulas do sistema genital feminino, ocorre a produção de 2 hormônios sexuais, o estrógeno e a progesterona. Na puberdade, o estrógeno leva ao desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários femininos, como o aparecimento de pelos na região dos órgãos sexuais e nas axilas, desenvolvimento das mamas e alargamento dos quadris. Atenção! As atividades para a nota dessa aula serão feitas online.